que a vida não tem replay, sabe quem, filho? Eita! Dia lindo! Uau! Respira que é de graça, que a vida não tem replay, Rafael Chernical. Olá para você que está nos assistindo mais uma vez aqui no Tiratema, mais um videozinho esperto para vocês, neste sextou mais que especial, logo após a primeira rodada do Brasileirão. A gente vai abordar aqui a vitória mais impactante dessa rodada de estreia aí do Brasileirão 2026, um Botafogo 4-0 no Cruzeiro, um Botafogo numa crise danada, um caos contra um Cruzeiro badalado, postulante a título, com o Tite voltando a comandar uma equipe brasileira depois de um tempo. E o que a gente viu no estádio Newton Santos foi uma vitória acachapante do glorioso Rafa Chernical, torcedor do Cruzeiro nesse momento, que tem que respirar, que é de graça, né? E tem que respirar bastante. Dia lindo para o torcedor botafoguense, dia terrível para o torcedor cruzeirense. Uma vitória surpreendente, né, Gui? Surpreendente no volume, né? Acho que provavelmente nem a torcida do Botafogo, aliás, com certeza nem a torcida do Botafogo esperava um resultado tão impactante em cima de um forte Cruzeiro, de um Cruzeiro com reforços, com o filho do senhor que aparece no vídeo. E, cara, surpreendente e legal. Um jogo bem movimentado, um jogo bem interessante de assistir. O Botafogo, cara, que tem na sua maior expressão da vitória, talvez dois personagens aí, Rafa. A gente pode falar de vários, né? Mas acho que o Martim Anselmi, esse treinador que veio até um pouco desacreditado depois de uma passagem não muito boa pelo Porto, né? Equipe de Portugal, e que já conseguiu encontrar uma maneira da equipe alvinegra jogar. E o Danilo, cara, esse jogador que desabrochou no Palmeiras, né? Com um potencial ali desse meio campo, como dizem hoje, o todo campista, né? Faz de tudo ali, né? O box to box, como quiser a nomenclatura, e sendo, acho que, o líder técnico dessa equipe alvinegra, fazendo 2 gols, estando em todo lado do campo, 2 personagens aí que são fundamentais, e em contraponto, o Cruzeiro eu vou trazer depois, mas primeiro falar do Botafogo, né? Se você quiser adicionar mais algum outro personagem, mas eu trago esses 2, assim, principalmente, porque talvez sejam simbolicamente os 2 protagonistas desse triunfo aí, dilatado, como disse o Tite. Eu acho que é isso aí. Principalmente o Martim Anselmi é uma rápida resposta de comando dentro do Botafogo, um clube que sofreu com comandos recentes. Então, parece o Botafogo ter encontrado realmente um comandante que colocará o time nos rumos diferentes do que vive fora de campo. E eu adicionaria, talvez, o Montoro, né? Montoro também foi um grande destaque técnico do Botafogo nesse jogo. Acho que provavelmente é o maior talento desse esquadrão alvinegro aí atual. Montoro, que é um jogador muito promissor e muito bom de bola. Pois é, Rafa. Cara, sabe o que eu tava vendo e que eu acho engraçado, né? Porque a gente tem hoje em dia uma geração que é muito antenada em estatísticas e tudo mais, né? E aí, cara, eu fiquei curioso para ver no SofaScore, que é o principal aplicativo, plataforma, né, de estatísticas, para ver a nota dos jogadores, né, as notas dos jogadores, né? E aí a pessoa que não viu o jogo, cara, olha as notas aqui, as notas muito boas do Botafogo, né? A maioria muito positiva. Mas a nota do Montoro é a mesma do Matheus Ponte, né? Olha que doideira. E o Newton tem uma nota melhor que do Montoro, sendo que o Montoro ele faz um lançamento espetacular no lance do Matheus Martins, que é o segundo gol, né? E no primeiro gol também ele sai rabiscando todo mundo, passa por 3 e é fundamental na jogada que abre o placar. Então, para você ver, né, como é que muitas vezes a estatística pela estatística fria, ela não representa fielmente o que foi a partida. Eu não sei quais são as métricas, né, usadas aí, Gui, mas você repara... Vale ressaltar, Rafa, o primeiro tempo do Montoro é bem abaixo até, né? Só que você percebe que o Arthur Cabral, por exemplo, que tem um lindo passe para gol, uma assistência, tem 6.6,
e o Ponte tem 7. Então isso é muito... Só que aí é aquela coisa, né? Eu acho que a linha de defesa é muito pautada em não ser vazada, né? E Aí tem interceptação, desarme, tem vários é... micro questões Assim, ali. cara, eu sou suspeito para falar, né, Gui? Eu que sou um resistente ao Cartola e até voltei a jogar recentemente, é justamente pelo fato de que o Cartola, por exemplo, que não premia um jogador que joga realmente no jogo, ele premia números, né? Então, não necessariamente você precisa entender de futebol e muito menos o cara ter jogado, super partida. Por exemplo, acho que o Danilo fez 18, lógico, 2 gols. E o Montoro fez 5 pontos no Cartola, 5,80, que é pouco pro Cartola. E se você vai olhar, ele é um destaque técnico do jogo. Adicionaria também o Santi Rodrigues, que fez uma belíssima partida, discreto em campo, mas muito importante. Pois é, cara. E aí é importante dizer também a forma como o Botafogo entra nesse jogo, né? O Anselmo já tinha estreado com os titulares no jogo anterior pelo Carioca, foi um 2-0 contra o Bangu, que o Botafogo já tinha mostrado boas ferramentas táticas, né? Uma boa organização e tudo mais. E só que ele entra nesse jogo com uma crise fora de campo, né? Que persiste aí desde o final de dezembro, uma crise administrativa do Textor, do John Textor, que é o proprietário da SAF, acumulando dívidas, né, tendo diversos problemas nessa questão financeira e também perdendo o controle do Lyon pela credora principal, que é a Ares. Aí você vai se perguntar, o que é a Ares, o que é Textor nessa história que é Lyon? Temos um vídeo aqui, o primeiro vídeo que a gente fez nesse canal, é só você ir aí na nossa aba, no nosso catálogo, na nossa biblioteca de vídeos, o primeiro vídeo explicando a história cronologicamente, desde a compra do Lyon, o que aconteceu pro John Textor e o Botafogo, né, por consequência, estarem vivenciando essa crise. E aí, cara, até uma hora antes do jogo ali, aí chega a notícia da imprensa que Danilo e Montoro estariam sendo vendidos pro Nottingham Forest, que é do amigo de negócios do Textor, que já fez mais de sei lá quantas transferências, mas do Botafogo os principais foram Cuiabano, Jair, Igor Jesus, tem mais? John, né, goleiro, né? E iam mais 2 nessa levada por preços um pouco estranhos, abaixo do valor de mercado. Só que horas antes, ao longo da quinta-feira, a Justiça do Rio aceitou um pedido do clube associativo, né, que tem voz, né, dentro dessa sociedade, tem 10%, mas tem voz, tem poder de veto, etc. E a Justiça do Rio aceitou o pedido para que entrasse uma liminar que evitasse qualquer ação do John Textor, do comando do Botafogo, de venda de jogadores, de venda de ativos, sob a justificativa de um temor de liquidar seus ativos, né? Esse é o nível da crise que o Botafogo vivenciou nas vésperas ali, até momentos antes da partida, mas mesmo assim dentro de campo não se viu essa crise, cara. Um Botafogo muito unido, um time que, mesmo com pouco tempo de trabalho, com um olhar coletivo muito interessante. E aí eu acho que tem um outro ponto aí, né? Acho que na vida também, às vezes o caos, a situação de dificuldade, né, e etc., ela aglutina mais, né, cara? Principalmente se você tem boas lideranças. E aí eu vou também levantar para você cortar. O seu quase sósia, o Alex Telles, se ele botar o boné fica igualzinho, ele se tornando um expoente, né, de liderança, o Botafogo com boas lideranças ali que estão segurando ali esse grupo, né, que tem muitos jogadores jovens, Alex Telles, o Marçal, o próprio Barbosa, e como é que esse caos não entra ali graças a esses caras. Então, acho que tem um mix aí, né, um Botafogo que mesmo com todas as dificuldades o grupo se fechou, o treinador mesmo também com esses problemas todos está conseguindo com que o elenco compre o barulho dele, e parece que o caos nesse caso tá unindo ainda mais a equipe para os resultados em campo, né? Eu acho que isso nunca tem uma fórmula pronta, né, Gui? Assim, em alguns clubes não funciona e outros acabam funcionando. Tá aí o Corinthians, campeão da Copa do Brasil, com vários problemas. No caso do Botafogo especificamente, de alguns outros clubes, na questão motivação, o Botafogo, por exemplo, a gente sabe que quitou os seus direitos de imagem, salários aí dos jogadores antes da partida com o Cruzeiro, ficou tudo em dia. Então acho que isso também já é um incentivo grande.
E aí vem muito dessa questão das lideranças, vem muito, eu acho também, Gui, da questão de contratos, se já foram renovados, se não foram, até o Barbosa e o Telles são dois dos exemplos que estavam negociando renovação, até onde eu sei, Barbosa renovou, o Telles estava encaminhado, então são caras remanescentes, um time muito vencedor, são caras experientes, o Barbosa, inclusive, para mim fez um jogo muito bom contra o Cruzeiro, um jogo em que o Botafogo sofria algumas bolas perigosíssimas nessa linha mais alta que joga, e o Barbosa... No primeiro tempo, cara, falando do jogo assim em si, né, o Cruzeiro, podemos dizer até que foi um pouquinho superior ao Botafogo no todo, né? Eu acho que foi dividido. Meio a meio, né? Meio a meio. Até os 20 minutos o Botafogo 23 dominou. minutos ali, 25 minutos melhor, e aí da metade para o final do primeiro tempo o Cruzeiro domina totalmente o jogo. Muito, domina muito. O próprio Anselmi fala isso na coletiva dele. Desenha bem o que foi o jogo, em momentos que alternaram a dominância do jogo. Mas eu acho que sim, cara, acho que essas... Só que eu acho também, né, Gui, que vai muito de encontro à postura e o estilo do treinador que está comandando. Você percebe que esses mesmos jogadores não conseguiam ter esse destaque de liderança com o seu antecessor lá, o Ancelotti, né, com o treinador. Eu acho que o Anselmi também puxa muito isso, inclusive, entrevista do próprio Alex Telles enaltecendo que ele inflama o elenco atual, né, e dá esse ânimo a mais, que eu acho que, daí a opinião minha, Rafael, que é fundamental no esporte, que é vibração, Gui. O Telles fala muito isso, né? Agora tem um treinador enérgico, ele já usou essa frase algumas vezes, né? Falando do trabalho atual do Anselmi. Eu vou falar agora do treinador do outro lado, que é o Tite, mas antes até mostrando, cara, um pouco do que rolou ontem no estádio Newton Santos. Aí algumas faixas de protesto da torcida do Botafogo contra o John Textor, né? Chamando de caloteiro, foi vaiado no estádio quando apareceu no telão. Situação periclitante do norte-americano. Nunca foi vista uma situação parecida em relação a John Textor. Exatamente. Parece aquele clima de fim de festa, né, do Textor. Questão de tempo dele sair do comando depois de tantas irresponsabilidades. E até esse meme aqui eu achei muito engraçado. O futebol do Botafogo sendo uma joia ali, um oásis em meio a essa loucura, todo esse furacão que o Há clube controvérsias vive entre essa fora joia de que campo. está ali sendo enaltecida como joia, mas sim, uma joia. Rapaz, Para quem é do ramo automotivo vai ficar meio em dúvida. Uma boa Land Rover ali, né? Mas essa parte automotiva eu deixo com você. Uma famosa Land Bomba. Agora, falando em bomba, eu entrar nessa analogia de treinadores, né, cara? Você trouxe muito bem, Rafa. O Botafogo tinha até então o David Ancelotti, né? Ficou até o final da temporada de 2025. Um cara que estava marinheiro de primeira viagem, não era treinador ainda, passou a ser treinador no Botafogo, foi quase que um TCC ali para tentar entender como ele saía da figura de auxiliar para treinador, um cara muito jovem, né? E com uma característica assim, de personalidade muito contida, né? Contrito, um cara mais ressabiado ali, com certas dificuldades de exercer a liderança de maneira mais enérgica, né? Enquanto você tem, cara, agora o Anselmo que é completamente pilhado no jogo, tacando copo d'água para cima, gritando, berrando no dia a dia também, nos treinamentos. Com certeza é assim também. E a gente vai para o Cruzeiro. O Cruzeiro sai do Leonardo Jardim, que foi um cara que o Cruzeiro, apesar de ter montado um bom time em 2025, ele tinha algumas lacunas no elenco, tinha algumas dificuldades de reposição, principalmente, para manter o nível do time. Mas o Jardim sempre teve uma régua muito alta e conseguiu elevar o nível de exigência e fazer esse time, não vou dizer jogar acima das suas possibilidades, mas jogar no nível alto o tempo todo, perdendo, ganhando, mas jogar no nível alto. O que a gente não viu no Cruzeiro até agora nesta temporada. Apesar da gente ter um histórico aqui do Tite desde o início, que ele até consegue uma vitória de 5-0 sobre o Uberaba, né, no Campeonato Mineiro, mas no todo, cara, são 3 derrotas consecutivas e desses 6 jogos são 4 derrotas e 2 vitórias, né? Números muito abaixo
E aí a gente vai falar, a gente volta a falar do Tite no sentido de... É um cara que está num momento de vida, Rafa, que ele teve problemas até da ordem de saúde mental, né, que ele relatou, o estresse acumulado, um burnout, não sei como a gente pode definir, mas acho que o lastro da carreira dele levou a isso, né, de exigência muito alta, de muita pressão. O ambiente de futebol é foda mesmo, né, a gente não vai, né, não vai ir contra isso. E hoje ele vive uma situação que é quase meio parecida até com a do Ramon Dias, né, cara, que tem um filho dele muito ativo ali, né, o Emiliano, e o Tite já começa a fazer isso com o Titinho, que até fez parte da comissão técnica do Santos, né, em dado momento, e hoje ele é um cara que também ajuda muito ele ali, é um Tite muito mais relaxado, muito querendo olhar o futebol de uma outra forma. O que, na minha visão, hoje em dia o Tite parece muito mais um diretor de futebol, um cara de uma função mais de executivo do que propriamente um treinador de beira de campo. E isso parece estar se refletindo dentro das quatro linhas, Rafa. Não sei se você concorda. Concordo, eu vejo o Tite num declínio na carreira, Gui. E assim... O que é surpreendente até, né? Porque o Tite... Ele não consegue passar das quartas de final em 2 Copas do Mundo pela seleção brasileira, mas não jogando mal em nenhuma dessas Copas, né? Não, pelo contrário, o Tite tem números na seleção excelentes. Ele só perdeu os jogos decisivos, respectivamente, mas era uma seleção muito sólida, principalmente a primeira passagem dele era muito sólida, né? Aquele time que perde para a Bélgica. E aí vai pro Flamengo, cara, muito badalado, porra, agora vai dar match. Então, cara, eu acho que vai brilhar no Flamengo. Ele não consegue obter êxito, apesar de pegar até um campeonato carioca ali e tal, mas é muito mal do brasileiro. É trocado às vésperas da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, que o Felipe Luiz assume e vence, né? Eu acho que é uma falha de análise de perfil, cara, porque você pega o Tite nos seus melhores momentos, ele nunca foi um cara ofensivo. O Flamengo tem um DNA de jogar ofensivo, vinha de uma a herança que tinha ficado de Jorge Jesus era muito ofensiva, então tanto que vários treinadores passaram ali e não conseguiram suprir isso. E o Tite, cara, assim, você pega aquele time do Corinthians, era um timaço, mas era um time bem pragmático, assim, não era um time brilhante, super ofensivo, nem nada, era um time muito sólido. Eu acho que o Tite, no auge dele, ele se destaca pela solidez. Só que eu tenho a impressão, Gui, aí pode ser que eu estou realmente equivocado ou não, enfim, de que houve aí uma transição um pouquinho... Houve uma transição do futebol jogado no mundo, da maneira desse futebol ser jogado. Eu acho que se intensificou a questão de marcar com linha mais alta, com times que recuperam a bola mais rápido e tudo isso. E eu acho que nesse meio de caminho o Tite começou a se perder um pouco. E aí também concordo contigo, eu não gosto dessa função, desse negócio de terceirizar. Tanto que o Ramon Dias faz com o Emiliano, não gosto. E não gosto do que o Tite faz, principalmente com o Matheus, que não tem experiência nenhuma, a não ser ter ficado de papagaio de pirata dele ali na seleção. Então, eu vejo realmente um declínio, cara. Eu acho que o Tite... E assim, pro Cruzeirense, cara, eu acho um baque muito grande. Eu conversava com muita gente antes de começar o Brasileirão, e logo depois que o Tite é anunciado no Cruzeiro, eu acho, cara, assim, que foi uma troca, uma substituição muito infeliz por parte do Pedrinho, porque o Cruzeiro não estava naquela posição, por exemplo, com a faca no pescoço que estava o Botafogo, por exemplo, quando estava atrás de treinador. Sim. Eu acho que o Cruzeiro teve um pouquinho mais de tempo, inclusive condições econômicas e disposto a gastar forte, né, economicamente. Eu não vou longe, cara. Eu acho que o Martim Anselmi, por exemplo, encaixaria muito melhor no Cruzeiro do que o Tite. Dizem até que foi oferecido, né? Antes acho que o Atlético Mineiro tentou, pelo que eu sei. Né? Não, o Atlético foi antes ainda, né? Chegou até a acertar, encaminhar, mas o negócio não foi pra frente. Mas, né, no início desse ano, os empresários chegaram a oferecer o Anselmi pro Cruzeiro, mas o clube não levou à frente. E o Tite, cara, acho que assim, é uma escolha muito infeliz, porque o Leonardo Jardim, pra mim, assim, cara, não sei se tu concorda, um treinador muito acima da média do que a gente tem aqui no Brasil. Acho, inclusive, o Leonardo Jardim, eu não vou dizer que é mais treinador, mas assim, eu acho que ele tem até mais potencial, talvez, do que o próprio Arthur Jorge, cara, que eu virei fã, assim. O Abel é um cara um pouquinho mais pragmático também, o Abel
ele não é tão ousado, digamos assim, né? Acho que o Jardim é o mais ousado deles, mas assim, se aproxima um pouquinho mais de Jorge Jesus, por exemplo, dos portugueses. Então, acho que o Cruzeiro fez uma escolha errada e já ouso dizer aqui, Gui, que não vai durar muito. Acho que não vai ter vida muito longa no Cruzeiro, não, Tite. Pois é, tudo leva a isso. Um Cruzeiro, cara, que eu acho até que despejou muito dinheiro no Gerson, que é um excelente Também jogador, acho. né? Mas Também acho. com a grana que você despejou no Gerson, dá para você ter reforçado o elenco, né, como um todo de uma maneira um pouco mais equilibrada. E o Cruzeiro tem algumas lacunas nesse time. Ontem, por exemplo, para quem está assistindo aqui na sexta-feira, né? Quinta, a última quinta, o Fagner de titular, a atuação do Fagner é até um pouco constrangedora, cara, né, nesse Botafogo 4-0. É, muita dificuldade para ganhar lances em velocidade, né? Um jogador que já está no final de carreira. Aí, guia, e é um dos sintomas, né? Você percebe que lá está o Fagner com o Adenor A Tite tal da jogando. panela, é isso? É isso que você está É, querendo dizer, né? exato, em O 2026, irmão. Tite paneleiro, que isso, Rafael. Não tem a menor condição de achar que o Fagner hoje consegue ser um jogador competitivo, assim, alto nível titular. Ele pode compor elenco, é um cara experiente, já jogou muita bola, mas aí eu tenho uma outra observação, Gui, rapidamente sobre o time do Cruzeiro. Não sei se tu vai entrar nessa pauta ainda do time especificamente. Uma das coisas que eu acho que o Tite erra muito é o Cruzeiro jogava com o Lucas Silva e Christian, né, de volante, que é um equilíbrio, digamos. O Christian é o cara que faz o serviço mais sujo, o Lucas Silva é o cara que faz o serviço mais sujo, e o Christian sai um pouquinho mais pro jogo, mais versátil e tal. E aí, cara, quando ele coloca Lucas Silva e Gerson um do lado do outro, cara, aí eu vejo um problema, porque o Gerson é um cara mais pesado, o Gerson é um cara que não tem aquela versatilidade que te entrega o Christian de movimentação e tal. E aí eu vejo dois caras mais pesadão ali um do lado do outro, o Lucas Silva também já. Então, acho que aí ele tem um problema. Ele vai talvez ter que tirar o Lucas Silva do time e colocar o Christian. E é um problema realmente, porque o Lucas Silva jogou muito bem no ano passado. Então, é uma sinuca de bico, amigo. Aí você traz um reforço de peso que, na verdade, dá uma bagunçada em dois caras que estavam bem entrosados ali. Exatamente. O Gerson, que com o Tite costuma até atuar mais pela meia-direita, né? E foi assim no jogo contra o Botafogo. E acho que um time do Cruzeiro é letárgico para o que poderia ser, principalmente com o Botafogo jogando com a linha lá em cima, né? E que o Botafogo acabou tendo alguns sufocos ali durante a partida, especialmente no primeiro tempo, com essa linha mais avançada. Mas o que eu queria, até para finalizar sobre o Botafogo, pontuar aqui, né, o nível de confiança, né, e de autossuficiência que o Anselmi tem. Eu achei muito interessante isso de observar. Enquanto a gente falava aqui do W. Ancelotti, que tinha dificuldade de fazer mudanças mais drásticas na equipe, né, coisas diferentes, até pela insegurança de alguém que tá na sua primeira experiência. A nossa vida é assim, né, cara? A gente, quando é estagiário, a gente é inseguro para tudo, né? A gente não sai fazendo, né? Às vezes até faz, mas faz errado, e alguém corrige, você vai seguindo uma rota natural da vida. E o Anselmo, cara, mesmo sendo um treinador ainda novo, né? Da nova geração ainda, enfim. Ele, cara, conseguiu, nesse pouco tempo... Eu tenho isso aqui em mãos, eu tenho esses poucos jogadores em mãos, em termos de rotação, né? O elenco do Botafogo é curto. O que eu vou fazer? O Matheus Ponte, ele é lateral, né? Já jogou de forma mais defensiva também no Uruguai. Ele vai ser meu terceiro zagueiro aqui e vai dar uma saída mais rápida, vai conseguir também contribuir no ataque quando a gente tiver com a bola. E se ele tiver que recuperar, ele vai ter velocidade, pulmão suficiente para conseguir correr para trás. Diferente do zagueiro mais pesadão, né? Eu tenho o Nilton também, que é volante. Qualidade na saída de bola também, né? Exatamente. Um pouco descompensado da cabeça e desconcentrado, o senhor Matheus Ponte, E aí, cara, aí você tem o Nilton também, que é um volante tipo, de acepção ali da forma dele jogar. Também foi para a zaga, hoje ele toca menos na bola, né? Um cara que participa menos do jogo, mas se posiciona melhor e também tem essa capacidade de conseguir, cara, a linha alta, conseguir voltar e ter mais velocidade, mais celeridade para fazer esse balanço, como se diz. Enquanto o Barbosa é um cara um pouquinho mais pesado, mais zagueiro, e que também tem uma saída de bola muito boa. Então você vê que o cara, o Anselmo, mesmo com pouco tempo, ele conseguiu
detectar nas funções dos seus jogadores, nas características, melhor dizendo, né? Quais as melhores funções que eles poderiam executar dentro desse sistema de jogo muito específico, e que uma coisa também me chamou muita atenção, os jogadores se aproximam muito, né, cara? Todo mundo joga Isso eu muito gostei junto, muito. então Eu gostei muito. você, novamente, quem assistiu ao Botafogo jogar no ano passado, viu um Botafogo muito distante ali, muitas vezes, jogadores tentando resolver sozinho, um time mais alargado, né, enquanto ideia de jogo, desse jogo mais posicional, e o do Anselmo já é um caos controlado, vamos dizer assim, e que tem um Toques potencial rápidos, né? Toques de muito primeira. interessante, Rafa, 2, 3 toques na bola, às vezes um toque só, e jogadores mais ágeis, e que também explica, por exemplo, a saída do Marlon Freitas, né? O Botafogo não fazia muita força, que é realmente um novo Botafogo nesse momento, e que, se o extracampo ajudar, cara, e o Botafogo conseguir ter um mínimo de estabilidade, né? Tende a ter um 2026 muito interessante. Não dá para falar que vai ser campeão de tudo, nada disso não, mas dá para, cara, ter uma esperança interessante, torcedor, né? Eu destaco duas coisas também. Outros dois jogadores que ele conseguiu achar um lugar diferente, né? O Natan pela esquerda, inclusive dá um passe, meio de ponta esquerda, e o próprio Matheus Martins, que nunca jogou de centroavante, e acho que tem uma sensação de que realmente será uma posição que ele vai render mais, porque ele é um cara de sprint, ele é um cara que sabe chutar, então aquele cara para carregar a bola no contra-ataque realmente. E ele, cara, é uma coisa que quem assistiu ao Matheus Martins jogar um tempo, apesar dele ser um jogador que tem alguma habilidade, tem velocidade, ele não é do 1 contra 1 de drible, né? Isso, De, cara, sair isso. driblando o jogador e o X1 ali desestabilizar. Ele tem momentos Exatamente. até que ele consegue fazer isso, mas não é uma característica forte do jogo dele. Então, Exato. também tem um entendimento de futebol, né? De entender o que cada jogador pode entregar. Nesse O curto tempo, jogador muito pegar a interessante. sobra, né? Pegar aquela sobra de bola, como foi o gol que ele fez? Um lindo passe do Montoro, uma linda jogada, um domínio no meio de dois, muita inteligência. E ele só carrega a bola e já finaliza, né? E aí eu destaco o segundo elemento, que eu acho que é o principal, Gui, que é o preparo físico do Botafogo, como isso mudou visivelmente em relação ao ano passado também. Você pega jogadores como o próprio Arthur, que acho que entrou bem no jogo, com muito mais confiança, visivelmente com mais confiança, e o Alex Telles, que sofria muito fisicamente no ano passado, já com mais intensidade, com mais, realmente mais força para jogar. Acho que esse é um ponto também a ser destacado na chegada do Anselmo. Boa, Rafa, boa. E você que está nos assistindo aqui, o que você achou desse primeiro jogo? Comenta aí pra gente saber, pra gente também debater. E, cara, se você está aqui assistindo a mais um conteúdo do Tiratema, não custa nada você se inscrever se não estiver inscrito. E, além de se inscrever, o que a pessoa tem que fazer, Rafael? Comente muito e ative o sininho também. Não se esqueça de ativar o sininho, porque o sininho vai te mandar sempre as notificações ali sobre todo o conteúdo que sair aqui no Tiratema. Para completar também o que o Rafa tá dizendo, pra gente não esquecer, cara, dê o likezinho nesse vídeo. E o like? Esqueci do like. O Gui levantou. Foi eu cortar, esqueci do like, cara. Pra gente falar sozinho do like aqui, né? Você que está aqui vendo, cara, vai aí com o mouse ou pelo seu dispositivo móvel e clica lá no like, no joinha, né, no curtir desse vídeo, porque é a melhor forma de você apoiar o trabalho aqui do Tiratema. O YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai passando para cada vez mais pessoas. E aí novas pessoas conhecem o Tiratema, vão chegando mais inscritos e o nosso trabalho vai também ganhando corpo. A gente quer chegar logo a 1000 inscritos para poder fazer lives e conseguir ter essa troca mais direta com você aqui neste canalzinho humilde, mas limpinho. Só antes de fechar também, Rafa, vou mostrar a tabela do Brasileirão e a segunda rodada, que acontece no meio da próxima semana, para a gente ter aqui em vista e o que esperar, né, dos próximos jogos, cara. O Botafogo até com essa vitória cachapante lidera no saldo de gols, né? A gente tem também, surpreendentemente, a nossa querida Chape de volta à Série A, meteu um 4-2 no Santos lá na Arena Condá e tá em belíssimo segundo. Gol, né? Vitória conseguiu um bom triunfo sobre o Remo, e o São Paulo, na vitória sobre o Flamengo, né? Ali fechando com o 4º lugar, Fluminense. Aliás, isso mesmo, isso aí. São Paulo, Fluminense que venceu também, Mirassol, todos que venceram até o 9º colocado, que foi o Bragantino, que venceu o Coritiba fora de casa, né? Os vitoriosos da rodada
do 9º para cima. E aí, quem está na lanterna pelo saldo de gols é o Cruzeiro, né? E vai ter que se recuperar. Olhando aqui a próxima rodada, a gente tem um Flamengo e Inter, né? Jogo interessante. Inter também que estreou muito mal, perdeu em casa para o Atlético Paranaense. Bragantino e Atlético Mineiro. Olha, clássico Sansão, legal. Quarta-feira, 8 horas, Santos e São Paulo. Remo e Mirassol. Remo e Mirassol, né? A volta da torcida remista ao estádio numa Série A. Cara, certeza que vai ter casa cheia lá no Mangueirão. Palmeiras e Vitória na Arena Barueri, porque o Allianz ainda está trocando gramado, etc. Na Arena do Grêmio, Grêmio e Botafogo, jogo maneiro também, jogo interessante. Grêmio que perdeu, né, na sua estreia no Maracanã contra o Fluminense. O Luiz Castro também está um pouquinho pressionado, não tanto quanto o Tite, né, mas está pressionado. Bahia e Fluminense na Fonte Nova, duelo de tricolores, já na quinta-feira, né? Vasco e Chape, São Januário, quinta-feira. Cruzeiro e Coxa, né? Também na quinta no Mineirão. E Atlético Paranaense e Corinthians fechando a rodada. Quer pontuar sobre alguma surpresa, algum destaque maior dessa primeira rodada, Rafa? Cara, assim, primeiro que me surpreende que só tivemos um empate na rodada. Isso é curioso. Um empate só. É raro. E eu acho que não tem como fugir muito. Os dois destaques, assim, que eu diria, principalmente, primeiro, o São Paulo ter vencido o Flamengo, acho que foi uma bela vitória tricolor e muito difícil também, apesar do Flamengo ainda estar ali flertando com o time misto. E a vitória do Botafogo, acho que 4-0, acachapante ali, um resultado expressivo que acho que ninguém esperava, né? Um jogo que tende a ser muito difícil, dois times com um nível bom. Então, acho que são os dois destaques. Acho que o Mirassol também, né, Gui? Dá para destacar que continua a sua escalada bem feita na Série A e já estreia ganhando em 2026, então interessante também. Boa, Rafa. Então é isso, cara. Fechamos mais um conteúdo por aqui, já ansiosos para a segunda rodada do Brasileirão. E acho que a conclusão que eu tiro aqui para fechar esse conteúdo é: status nem sempre é o que vai levar ao sucesso. Se não tiver um trabalho, uma energia ali diferente, dedicada, que motive todos os envolvidos, principalmente quando a gente fala de futebol brasileiro, né? Que o jogador brasileiro precisa ser estimulado muito ali de perto para o cara atingir um nível maior e não entrar no modo automático, a coisa não anda. Então, futebol ele vai muito além das receitinhas prontas, né? Então, a gente vai ver, não só esse caso de Botafogo e Cruzeiro, que o Botafogo vivendo um caos, uma crise danada fora de campo, vencer um Cruzeiro que está todo acertadinho, como a gente vai ver outros vários casos que isso acontece e já aconteceram também no futebol mundial como um todo. Trabalho, seriedade, dois envolvidos que entram em campo, no final das contas, é o que resolve essa matemática que não é exata. Se inscreva se você não está inscrito, ative as notificações, curta essa transmissão e cola com a gente aqui no Tiratema, comentando nesse conteúdo, espalhando para geral. Tamo junto, até a próxima, acompanha a gente aí, valeu?